Existem 4 cavaleiros que tentam encurtar a nossa história. O infarto que ataca de repente, o câncer que muitas vezes chega sem pedir licença, o colapso metabólico que corrói aos poucos e o mais traiçoeiro de todos, o esquecimento. As doenças neurodegenerativas não roubam só memórias, elas ameaçam aquilo que temos de mais íntimo, nossa identidade, nossas escolhas e nossa autonomia. Mas aqui, no Mulheridades, a gente escolhe olhar para isso de frente, porque envelhecer pode sim ser um ato de liberdade. Hoje eu e a Alessandra vamos conversar sobre os caminhos possíveis para viver mais e melhor. Como prevenir, como proteger o cérebro, como manter acesa a chama da presença e da lucidez. Porque longevidade não é só não morrer, é continuar sendo. Bem-vinda a mais um episódio do Mulheridades. Boa tarde! Vamos dar início a mais um episódio do nosso podcast Mulheridades, um podcast que nasceu para debater o envelhecimento com leveza, naturalidade e profundidade. E hoje a nossa temática, ela é muito importante. Nós vamos falar sobre uma das doenças que mais acomete a causa de morte das pessoas, que são as doenças neurodegenerativas. E para isso, vamos fazer eu e doutora Joana, geriatra. É nossa hora de brilhar, né? Boa tarde a todos. Nossa, esse tema é o tema que mora no nosso coração, né? Sim. Porque a gente sabe que envelhecer não é só contar anos, né? A gente precisa viver plenamente, com presença, autonomia e independência, todos os dias da nossa vida. E uma das grandes ameaças a isso é realmente a saúde cognitiva, né? Sim. E a gente está vivendo um momento em que todo mundo acha que está esquecido. Você já reparou isso, Alexandre? Já. Como é na sua prática? Eu tenho vivido isso, né? De esquecer algumas coisas, alguns compromissos, algumas informações. Às vezes esqueço o nome das pessoas. Vejo a pessoa na rua e falo, meu Deus, quem é essa pessoa? Consigo lembrar a imagem da pessoa, mas não processo o nome da pessoa. Isso tem se tornado cada vez comum no nosso dia a dia. Mas por que isso vem acontecendo? Acho que é muito importante a gente trazer para a mesa esse debate, porque as pessoas estão considerando que sempre que a gente tem alguma alteração cognitiva, e lembrando que cognição é muito mais do que só memória, né? Sim. Mas falando especificamente da memória, porque é aquele sintoma que a gente percebe mais rápido, é sempre relacionado a alguma doença, e não é, Sim. né? E isso tem trazido realmente uma necessidade das pessoas buscarem diagnósticos, né, para questões que são muito mais comportamentais do que de fato patológicas, né? Então, esquecimento tem a ver com muitas outras funções cerebrais e não Sim. apenas só a retenção de informações. Então, uma coisa que é importante a gente lembrar é que, por exemplo, o déficit de atenção, e aí quando eu falo de déficit de atenção, não estou falando da doença, transtorno do déficit de atenção, hiperatividade. Estou dizendo a dificuldade da gente manter a atenção é algo que impacta muito na nossa retenção de informações. Sim. Então, esse esquecimento, eu acho que muito relacionado à nossa vida contemporânea, está muito ligado a isso. A falta que a gente tem de atenção direcionada. Atenção plena, sim. Né? Que você deve perceber muito isso nas suas avaliações, né? Sim, eu trabalho com avaliação neuropsicológica e eu vejo muito isso, a falta de atenção. Inclusive, é interessante você trazer isso, que muitas vezes as pessoas que têm o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade têm uma atenção boa. Sim. Os testes, eles se saem bem, né? Mas o que vem faltando é relacionado aos transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, está mais associado às funções executivas. Mas quando você traz essa questão da atenção plena, isso tem faltado no nosso dia a dia. A gente percebe isso com o uso do celular, né? Com a grande quantidade de estímulos que a gente tem e estímulos curtos. Quanto mais rápido, melhor. E você não consegue manter a sua atenção. E você tem a necessidade de sempre ser o mais rápido. Não sei se isso acontece com você, mas isso acontece comigo. Quando eu vou assistir uma videoaula, eu já coloco na velocidade 2.0, porque eu já não tenho... Jamais. Inclusive, eu não consigo nem entender o que as pessoas falam em 2.0. Mas isso
Isso tem acontecido no dia a dia, os estímulos têm ficado cada vez mais rápidos e a gente não tem mais não processa mais a informação como se deve, e isso impacta, porque quando você traz a questão da cognição, a cognição é a forma que a gente tem de perceber e se conectar com o mundo, não está só associado à memória. E aí entra também a questão da aprendizagem, Sim. que influencia muito a forma como a gente se concentra, o foco que a gente dá, né, a aprendizagem está associada a eu perceber o estímulo, manipular as informações dentro do meu cérebro e decidir o que eu vou fazer. Guardo ele, aonde que eu vou guardar, de que forma que eu vou guardar, e a memória também está associada a como eu recupero. Então, assim, tudo isso que tem acontecido no mundo tem impactado em todo esse processo, né, então a gente precisa estar atento no dia a dia nesse sentido. Sim. Você sabe que quem trabalha com neurociência tem demonstrado que o cérebro, o processamento do cérebro, da criança, a criança de hoje, é diferente, né, do nosso processamento, da forma como a Sim, gente teve e talvez isso, né, e lógico que isso é muito relacionado ao ambiente que essas crianças estão estão vivendo, né? inseridas. Os estímulos também que elas recebem. Isso, que é o mesmo ambiente que nós estamos vivendo, só que o nosso cérebro não está preparado para isso, né. Será que essa dificuldade que a gente está tendo, né, e aí vamos expandir, né, de gerir aí algumas questões da nossa vida, também não está relacionada a essa dificuldade do nosso cérebro de se adaptar a esse mundo tão veloz e tão cheio de estímulos, né, e estímulos de todos os tipos, porque hoje quando a gente fala eu estava numa uma palestra no sábado passado e, as pessoas estavam falando: "Aí você tem que usar a sua marca e pra que a pessoa lembre de você de todas as formas". Então, com o cheiro, você tem uma marca um cheiro Um próprio próprio. relacionado à sua marca. Então, assim, a gente está sendo hiperestimulado e o tempo todo a gente tem que decodificar sinais que às vezes o nosso cérebro não está acostumado, né. Sim. Como que você acha que a gente consegue eu digo nós que já temos, né, mais de 30, mais de 40, mais de 50, mais de 60, se adaptar a esse mundo, né? É interessante você trazer isso, que eu estava conversando com minha avó essa semana no carro, né. Minha avó tem 86 anos, eu falei: "Vó, você viveu muitas transformações, você tá conectada com essa mudança, você saiu daquele telefone que a gente girava, e aí veio o avanço tecnológico, né, muitas informações e hoje ela conversa pelo celular". Aí ela falou assim: "Vocês não têm paciência com a gente, e por isso a nossa dificuldade, vocês precisam dar mais tempo para a gente poder aprender e processar essas informações". Então, quando você traz essa pergunta, eu vejo que está associada ao tempo que a gente precisa para processar isso, que a gente chama de velocidade de processamento. O Uhum. estímulo que a gente recebe, de que forma que a gente responde. Então, a gente não está preparado para Uhum. essas mudanças, para esses avanços tecnológicos, e o mundo está cada vez mais rápido. E aí entra uma questão, as pessoas acharem que é um esquecimento, que é uma doença, mas são muitas informações, são muitos estímulos e a gente não sabe o que fazer com tudo isso. Hum. Então por isso que tem que ter o cuidado, né, aí entra mais uma vez todos os nossos podcasts, o autoconhecimento. Você se conhecer e saber quem é você de verdade, não só na questão da consciência de si, mas o seu corpo, Uhum. como ele reage, como ele processa tanto as informações sensoriais quanto as questões fisiológicas, né. Eu acho isso muito Sim, importante. sim. É esse auto-olhar, né, você olhar para Isso, si mesmo, você ter isso. esse espelho, né, e perceber aquilo que você dá conta e aquilo que você não dá. E se aquilo que você não dá, se você quer dar conta e como você quer dar conta, né. Eu Sim, acho que isso que você falou, por exemplo, da velocidade dos áudios e das videoaulas e tudo, é algo que eu, como eu lhe disse, eu não dou conta, eu não sim. consigo ouvir em 2.0, eu não compreendo, né. Uhum. E que é uma limitação, porque já que hoje é um mundo tão Rápido, rápido velante. que talvez eu devesse, né, mas é o meu tempo. Então, por exemplo, é uma dificuldade que eu tenho com relação ao meu tempo de atendimento, eu sou uma pessoa que eu gosto de estar disponível, eu gosto de ouvir, eu gosto de entender, então eu não vou conseguir nunca atender em meia hora, né, o meu paciente. E tá tudo bem.
né? Esse é o meu estilo, é a minha forma e eu espero que isso alcance pessoas que também gostem desse tipo de atendimento, de forma de viver. E a gente buscar, né, coisas que fazem com que a gente se equilibre, né, com esse nosso próprio tempo, que é um Sim, tempo interno, né, um tempo que é nosso, com relação a tudo, né. Então vou te dar um exemplo muito prático, o tempo da alimentação. A gente sabe que a gente precisa mastigar muito bem o alimento, para que o alimento seja bem digerido, e isso vai ter uma repercussão muito importante na sua digestão como um todo, no funcionamento do seu trato gastrointestinal, no seu intestino, no seu metabolismo, que é um tema que a gente também vai abordar aqui, sim, né? E só que como é que você faz isso se você tem 15 minutos para se alimentar no dia, né? Então, se isso aqui é um valor para mim, eu preciso modificar, né, o meu estilo de vida, mudar, me adaptar, e eu só vou poder fazer isso se eu tiver compreensão, se eu tiver a noção de que aquilo ali está impactando a minha vida, sim, que é o que falta hoje, né. Eu acho que as pessoas elas não se olham, elas não se entendem, elas não se compreendem, e aí elas vão buscando artifícios, ou vão buscando se encaixar numa caixinha, num sim. diagnóstico, né, para que possa ter um medicamento, né. Então eu acho que esse auto-olhar, esse entender o seu tempo interno, entender o que é de fato uma demanda sua, o que é uma demanda da sociedade, por uma produtividade intensa, por um resultado, né, isso é muito importante. E trazendo essas questões, o que que você acha, como é o seu olhar sobre esse aumento quando a gente traz das doenças neurodegenerativas, o quando deixa de ser um esquecimento Sim. normal, comum, né, dessa dinâmica agitada, rápida do dia a dia, e passa a ser um esquecimento que a gente precisa ter um olhar mais profundo. Sim, eu acho que tem alguns pontos chaves quando a gente fala de esquecimento. Uma coisa que é muito importante é a gente lembrar que o funcionamento do nosso cérebro, ele é afetado por toda a bioquímica, né, do nosso organismo. Então, falando especificamente de mulheres, a gente tem uma resposta hormonal, né, a a cognição responde Sim, a essas variações hormonais. As mulheres que têm ciclo, elas podem perceber bem isso, né, se elas acompanharem bem o ciclo delas, né, que a gente tem a primeira fase do ciclo ali até 14, 15 dias, e depois os 14 últimos dias do ciclo, que você tem essa fase de predomínio estrogênio, onde você pode ter alguma alteração que a gente por exemplo, a TPM, sim, irritabilidade, alteração de sono. Então, isso aí já é um ponto-chave. O nosso organismo responde às nossas alterações hormonais, certo? Então, observe. Quando a gente entra na menopausa, a queda estrogênica, ela pode alterar o funcionamento do nosso cérebro. Então existe ali aquele limbo, né, que a mulher fica mais esquecida, mais desatenta, mais irritadiça, mais chorosa, que pode ser alteração hormonal. E uhum, aí, nesse caso, isso não é patológico, isso não é doença, mas isso pode ser organizado com bom acompanhamento médico, né. Então a gente tem hoje muitas evidências, né, contundentes sobre o reequilíbrio hormonal, ou com terapia de reposição hormonal, ou até com alterações de estilo de vida, alimentação, atividade física, o sono são fundamentais. E a gente tem alguns alimentos que são muito importantes, que ajudam a modular. Nós temos hormônios que ajudam a modular, que a gente pode fazer, lançar mão para ajudar aí. E lógico, a gente percebeu que a gente está se alterando, a gente buscar um equilíbrio da nossa vida para que a gente ajuste esses hormônios. Até aí, não é patológico. uhum, O esquecimento, ele se torna patológico, né,
E aí vamos falar do esquecimento associado às outras alterações cognitivas, Sim. né? De função executiva, de cognição social, Velocidade de processamento. de dificuldade de Linguagem também. linguagem, É. orientação espacial, orientação temporal. Então, você tem os domínios que podem estar alterados. Mesmo que esses domínios estejam alterados, você só tem uma doença relacionada a isso quando você tem alteração da funcionalidade, ou seja, quando você tem um impacto desse esquecimento nas suas tarefas diárias, nas Sim. coisas que você tem que dar conta, né? Que nós temos as instrumentais e as básicas. Então, a gente é aquela pessoa que está esquecida e começa a se adaptar ali. Ela já não sai mais na rua porque ela se perde, ela deixa de dirigir porque ela não está dando conta daquilo, ela já não consegue dar conta das próprias finanças, ela já não consegue pegar um transporte público, ela tem muita dificuldade em utilizar um telefone, mesmo do mais básico. Sim. Porque a gente tem que lembrar isso que você falou, né? Hoje os telefones não tem número, hoje os telefones, o controle remoto quase não tem botão, e o botão ele não é de apertar, é um botão que sobe e desce, né? Então, assim, não é isso. Realmente a pessoa não consegue lidar com coisas que antes ela lidava, que ela conseguia dar conta. E aí sim você vai ter uma alteração cognitiva que pode estar relacionado a uma doença neurodegenerativa. Que a gente tem aí a grande representante desse grupo, a gente tem várias, né? Mas a grande representante é a doença de Alzheimer, que é a mais prevalente. Sim. A gente tem uma prevalência muito alta de doença de Alzheimer. Então, aí sim você vai investigar, tá? Investigar como uma doença neurodegenerativa. Para nós, mulheres 40 a mais, estamos esquecidas. Esse esquecimento, ele só vai estar relacionado a uma alteração quando a gente tem disfunção executiva, que foi o que você falou, que é justamente isso. Eu tenho dificuldade de fazer determinadas coisas porque eu tenho um cérebro que funciona de uma forma diferente. Aí pode ser um esquecimento ou qualquer outra, né? E aí vale muito a pena a avaliação, né, neuropsicológica para entender isso. Sim, na minha prática clínica eu trago, você trouxe das atividades de vida diária, e aí eu trago a diferenciação que dentro dessas atividades, a gente tem dois termos que a gente costuma, né, eu costumo frisar, que é a autonomia e a independência. A autonomia é a capacidade da gente tomar as decisões, né, de tomar as decisões da própria vida. Com o esquecimento, né, que já caminha para o patológico, a pessoa vai perdendo, né, essa habilidade. E a independência é a questão da capacidade do físico mesmo, de não conseguir mais pegar um ônibus. Então, a gente tem que estar atento. Então, eu vejo, no meu contexto clínico, que é muito importante a gente saber da história de vida também da pessoa, né, como é que funciona. Porque tem chegado muito no meu contexto clínico, na minha prática, pessoas com 60 a mais, 70 a mais. Doutor, eu tô esquecida. E aí, é Alzheimer? É TDAH? Sim. Então, assim, a gente precisa entender, né, a história de vida da pessoa, como é que ela é, como ela funcionou, se esses esquecimentos já existiam antes mesmo, né, dessas alterações fisiológicas, ou faz parte desse processo, né, que a pessoa está vivendo. Sim, isso é muito importante, porque tem crescido muito essa população, né, Sim, que começa a se autodiagnosticar. Eu acho que demais. tem livros hoje. Outro dia eu atendi uma pessoa no meu consultório e falei assim: não, eu li um livro sobre isso, alguém me deu um livro sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e eu me identifiquei muito e tudo. É importante lembrar, né, que não o TDAH, ele não surge durante a vida, né? Não. Então, principalmente a mulher idosa, que já tem 60 a mais, dificilmente a gente vai abrir um quadro de TDAH. Ela já pode ser que ela já não tenha sido diagnosticada, mas a gente vai ter que retomar essa história desde a Da infância, né? porque o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele precisa estar presente nas fases iniciais da vida, até os 12 anos de idade. E normalmente, quando você vai ter contato com as pessoas mais idosas, elas
Você não tem mais como, você não tem às vezes um parente para perguntar como é que era essa pessoa, né, no dia a dia dela, como é que ela se envolvia na questão da escola, como foi o processo de aprendizagem. Então é um diagnóstico muito difícil, você tem que ter um olhar muito profundo e levar em consideração todas essas questões da dinâmica de vida, da história de vida, do histórico de desenvolvimento da pessoa e Sim. do que ela está vivendo, né. Muitos chegam: "É TDAH?" Eu falo: "Calma, temos que ter calma", e muitas vezes não é. Sim. Está associado às não, na verdade, a maioria das vezes não é, né, estão associadas a mais as causas emocionais e fisiológicas, que é o que a gente está Perfeito, pontuando aqui também, né. perfeito. E você considera, Ale, que um diagnóstico desse aí com vamos colocar uma idade, assim, 50 a mais, Uhum. ele traz algum benefício? Ó, depende. Uhum. Depende do contexto, depende da pessoa. É o que eu pergunto sempre, né, quando eu estou fazendo avaliação: "Você está aqui por quê? Qual é o seu objetivo em ter um diagnóstico ou não? E o que que você vai fazer com isso?" Porque muitos buscam para usar isso como uma desculpa, como uma questão de que usar o transtorno para se valer, usar como desculpa nas disfuncionalidades da vida. E esse não é o objetivo, né. A avaliação neuropsicológica, ela funciona como uma bússola, ela é um direcionamento. A partir do diagnóstico, a pessoa tem que buscar estratégias para trazer mais funcionalidade para a vida dela. Se for usar como muleta, não vai servir de nada e o ciclo vai continuar. Pessoas com 50 a mais, 60 a mais, é importante? É, Sim. porque eu não vejo que é 50 a mais, 60 a mais, já chegou ao final da vida, tem um caminho ainda pela frente. E quando essa busca é para trazer mais funcionalidade, para ajudar nos relacionamentos interpessoais, que são importantíssimos, principalmente nessa fase, que assim, eu vejo o quanto que as pessoas estão ficando cada vez mais solitárias, né, no processo de envelhecimento. Então, ter um diagnóstico para auxiliar nesse sentido é bom, é importante, né, não só nisso, mas assim, e trazer estratégias de como viver melhor, porque esse é o objetivo da própria longevidade, né, não é você viver mais, é Sim. você viver melhor. Então é importante sim, ter, né, fazer essa avaliação, ter o diagnóstico, mas o mais importante é o que você vai fazer a partir de. E outra, e quando não se tem um diagnóstico, né, a pessoa aí entra, mais uma vez, a questão do autoconhecimento, da autoconsciência e vê: "Beleza, isso está acontecendo por quê na minha vida?", né. Então eu considero que essas peças são fundamentais. Sim, e a gente lembrar que o neurodesenvolvimento, né, como ele começa lá na infância, antes Sim, até, antes. né, na verdade, na concepção e toda na fase embriológica, eh, a gente tem muitos fatores que impactam, né. A gente saiu um artigo recentemente, né, que listou 14 intervenções possíveis ao longo da vida, que podem, por exemplo, prevenir a doença de Alzheimer. E dentre elas, nós temos algumas coisas que são muito na infância Sim. mesmo, né, então, alimentação, que impacta muito, a questão da educação formal, né, Ah, então sim, o e contato, o né, o estudo, estudo. né, o estudo que impacta muito. Então eu fico pensando às vezes o quanto, nós que já estamos com 40 a mais, também não temos uma influência grande no funcionamento do nosso funcionamento cerebral, desses fatores, né, de uma alimentação que não foi tão boa na infância ou com estímulo cognitivo ali com relação à educação formal, a linguagem, por exemplo, porque a gente vem de uma geração que tem cada vez mais deixado de ler, deixado de ter um vocabulário mais robusto, né. Então quando a gente às vezes faz os testes de rastreamento, a gente percebe, né, uma dificuldade ali na linguagem, a gente fala: "Bom, aqui é algo muito específico, né, que pode ter relação com esse estímulo ao longo da vida", e que vale muito a pena a gente estimular que as pessoas busquem, né, uma neuroestimulação Sim. específica para aquela área que ela tá, aquele domínio específico que ela tá com dificuldade, né, por exemplo, a linguagem, e para que isso
possa se adaptar e reverter e a gente conseguir ter uma longevidade mais saudável cerebral também. É importante você trazer isso, eu vou até abrir um parêntese, porque assim, muito se tem visto crianças, né, Alessandra, você está falando de longevidade, mas a gente está falando que isso começa desde quando a gente nasce, esse processo, né, essa preocupação. Tem chegado muito na prática clínica crianças com 2 anos de idade, 3 anos de idade, sem o desenvolvimento da fala, e tudo já é autismo, tudo já é TEA. Mas aí quando a gente vai olhar para o contexto, não tem a estimulação necessária, né. Você tem pais que não estimulam mais, que não brincam mais com seus filhos, que só ficam no celular, e aí, lógico que vai interferir. Então, quando você fala da questão da importância da estimulação, isso é necessário desde sempre, desde os primeiros anos de vida, né. E tem se perdido isso, né, porque as pessoas têm se relacionado mais com o celular do que com as pessoas em si. Você está perto de quem está longe, longe de quem está perto. E isso tem impactado no processo de envelhecimento, né. Eu vejo lá com as minhas idosas no meu grupo, o quanto elas se sentem só. Elas falam, né, a gente tem um grupo eu faço um grupo de estimulação cognitiva e eu trabalho muito essas questões da memória, atenção, linguagem, mas o que eu mais priorizo lá é a socialização, o contato que tem uma com a outra, né, de ter algo para elas fazerem no dia a dia que são específicos para ela. Então, quanto de se relacionar é importante nessa questão que você traz dos fatores de proteção e de riscos relacionado às doenças neurodegenerativas. Isso é muito importante. Muito importante, porque, a gente vem trabalhando aqui no podcast e esse é o nosso propósito, né, que a gente possa antecipar, algumas decisões na nossa vida para que a gente não pague caro por elas no Sim, futuro, né. E, por exemplo, com relação a esse cavalheiro que a gente está trazendo aqui, né, o nosso cavaleiro sim. do Outlive, né, que são as doenças neurodegenerativas, a gente sabe que a doença de Alzheimer ela começa, na verdade, muito antes dos sintomas surgirem, Sim, né, não é uma coisa assim: "Eu acordei hoje com no Alzheimer", Alzheimer. são coisas sutis. E o acúmulo da proteína beta-amiloide no cérebro, ele começa ali entre os 20 e 30 anos, começa esse processo. Então, é muito antes do que o desenvolvimento de fato da doença. Sim, Então a gente precisa pensar nesses fatores que vão influenciar, né, de forma precoce, porque se o nosso objetivo é envelhecer de forma autônoma e independente, esse é um cavaleiro que a gente quer de fato vencer, sim. né? Porque a doença de Alzheimer ela é limitante tanto do ponto de vista, da autonomia, né, E da independência como da independência, porque ela é degenerativa e à medida que ela vai avançando. avançando, a gente tem as perdas motoras, a gente tem as perdas de função, de alimentação, de banho, né, de transferência, de caminhar. Então, a gente quer vencer esse cavaleiro. Então, a gente tem que começar bem antes, né? Inclusive com essa neuroestimulação, Sim, né, é a gente pensar: "Bom, porque eu tô ficando preguiçoso, eu tô deixando meu cérebro preguiçoso", porque hoje a gente tem até inteligência artificial para pensar pela gente, sim, né. Então se a gente não se esforçar, nem estar sempre em movimento cerebral, né, nesse sentido eu quero aprender coisas novas, eu quero aprender a fazer novos hobbies, eu quero um instrumento musical, uma língua, né, aprender uma outra língua, ou quero ter hobbies que me desafiem, né. Então, isso ao longo da vida faz muita diferença, sim, né. E a gente sabe que à medida que as pessoas vão envelhecendo, por conta dessa ideia, eh, terrível que a sociedade impõe, de que a gente tem idade para fazer as coisas, "Ah não, já não tenho mais idade para isso", as pessoas têm muita resistência em começar coisas novas, sim, né, ao longo da vida. Até o grupo, porque eu encaminho muito sim. para o grupo, de Alê, e as mulheres têm muita dificuldade de chegar lá. Eu acho que elas chegam tímidas, não sei se eu quero muito, né, porque essa dificuldade do novo, né. E enquanto a gente está vivo, a gente pode se desafiar a coisas novas, né, e inclusive
coisas difíceis, Sim. né? Como um instrumento musical, por exemplo, é super difícil quem nunca tocou começar. Mas o quanto que isso trabalha o cérebro, né? Assim, são coisas. Não só o cérebro, o corpo também, né? Porque eu, por exemplo, estou aprendendo a tocar piano e são musculaturas que a gente trabalha tão Pouco, que pouco, você né? quase não usa. Então você tem que ir aprendendo aquilo ali e tem que fazer um treino porque é algo constante, você tem que estar. É um estímulo maravilhoso, mas as pessoas têm tanta dificuldade, né, Ale? Muita, muita, muita. Eu vejo até lá no grupo mesmo, quando eu trago algo diferente, elas reclamam demais, mas eu falo: "Não, vocês precisam fazer, vocês precisam se desafiar". Isso é muito importante na vida ativa de vocês, no dia a dia. O impacto isso que pode trazer, não é porque vocês estão com 80, 70, 60 que vocês não podem mais aprender nada, pelo contrário, vamos, né, estimular isso daí, vamos trabalhar isso daí. Você quer ver uma coisa que elas têm muita dificuldade? É na atividade física. Né, então assim, eu acho o interessante é que a nossa geração, ela se preocupa mais com a atividade física, mas pessoas que já têm 70, 80, elas já têm mais dificuldade, né, e o quanto que, isso reflete no processo de envelhecimento, né, e nessas questões dos fatores das doenças neurodegenerativas. Então assim, a gente precisa tomar consciência hoje. Sim. E aí, o legal é quando você traz as suas informações no grupo 40 mais, Sim. né, que eu participo também, tá. Com certeza. Lá para mim é uma enciclopédia de informações do que você precisa fazer para você ter um processo de longevidade assertivo, né, que não envolve só as questões relacionadas à saúde física em si, mas entra na questão da roda que você traz, da roda da longevidade, Sim. né, que você traz. Você pode até falar melhor. É. Não, então, a gente tem essa ideia, né, falsa também, de que a gente consegue dividir o mundo em caixinhas, Sim, em gavetas, e aí hoje eu vou abrir a gaveta da atividade física, hoje eu vou. E na verdade o que é mais interessante quando a gente fala de longevidade é que está tudo relacionado. tudo É de fato conectado. uma roda, né. E a roda da vida, ela é um instrumento muito bacana para a gente conseguir, organizar esse nosso processo de envelhecimento, quando a gente coloca ali as coisas que são fundamentais, os pilares do envelhecimento, né. Então a gente tem ali a alimentação saudável, o sono de qualidade, e aqui eu faço uma observação super importante com relação ao sono e às doenças neurodegenerativas. O sono, ele é como se fosse um grande purificador do cérebro, né. Então ele Reparador. consegue ali no período que a gente está dormindo, fazer toda aquela lavagem das toxinas que não estão. Um reparo, né. É. Como se Então o sono, ele é fundamental para que a gente tenha um envelhecimento cerebral, adequado. Então sono de qualidade, o estresse, né, o estresse do dia a dia, a gestão do estresse, porque o estresse, não somente o estresse, eh, que é do ambiente, mas o próprio estresse fisiológico também, que a gente tem feito o organismo entender que você está sempre em alerta, porque a gente está sempre exposto a estímulos, né, que dizem assim, para os seus: "Ó, fique alerta, fique alerta". luta fogo Então a gente tem também constante. a gente também tem esse estresse que é fisiológico. Então essa gestão do estresse, os relacionamentos que você traz aqui como são um pilar fundamental. A gente está vivendo uma epidemia de solidão, e as pessoas estão buscando as conexões. Quando a gente tem esses grupos, por exemplo, o grupo que você faz da estimulação cognitiva, e o grupo do Revolução 40+, e os outros tantos grupos que a gente participa, a gente vê que as mulheres estão sedentas por contato, Sim, né, e o quanto isso faz bem para a vida das pessoas, esses relacionamentos. A espiritualidade, né, então você ter, um sentido
da vida, um propósito que faça sentido para você, é um outro pilar. Então, e tá tudo conectado, porque como a gente sempre fala, se eu não tenho bons relacionamentos, se as pessoas com quem eu convivo não têm bons hábitos, se eu tenho uma vida que me gera muito estresse, se eu não consigo me alimentar bem, eu não consigo fazer uma atividade física, eu não consigo ter um sono de qualidade, está tudo interligado. Então, nesse sentido, a gente não consegue organizar o nosso guarda-roupa da vida Sim. em gavetinhas. Eu preciso ter esse equilíbrio, né? E quando a gente fala de doenças neurodegenerativas, não é diferente, Não. né? Porque se eu não tenho uma alimentação adequada, eu aumento meu estresse metabólico, eu tenho doenças metabólicas que pioram a minha saúde cerebral. Se eu não tenho um sono de qualidade, eu tenho alterações no meu cérebro. Se eu não faço atividade física, eu vou ter alterações. Então, eu preciso ter um equilíbrio nisso tudo, para que eu viva mais de forma saudável. Então, eu acho que é muito importante a gente trazer esse conhecimento para a vida das pessoas, para a prática, para a gente parar de achar que eu posso abrir gaveta. Não, eu fui no cardiologista, esse ano está tudo bem, né? Meus exames estão ótimos, então eu sigo minha vida. Não é sobre isso. Não é sobre isso, é sobre você ter realmente equilíbrio, né? Sim. Você conseguir todos os dias, né, encontrar esse equilíbrio para que se um dia venha a ter, que pode acontecer de você ter um desequilíbrio em alguma dessas áreas, você conseguir voltar, né, e recuperar esse equilíbrio. Então eu acho que é importante a gente falar sobre isso, principalmente para as mulheres, porque as mulheres são as mais afetadas. Sim, teve uma vez que eu ouvi, né, de uma pessoa que isso não tinha importância, que as doenças neurodegenerativas eram acometidas do além. Uai. Escolhia e a pessoa teria. E eu fiquei um pouco assustada, mas o quanto que, né, os fatores de proteção são fundamentais para não se acometer. Lógico que você pode, né, fazer tudo isso, porque também entram as questões genéticas. Fala pra gente um pouquinho como é isso? A doença neurodegenerativa, a demência associada ao processo genético e essa que vem, que acomete. Tá, muito legal você ter trazido essa questão. Gente, não é por acaso, tá? E não é uma coisa, não é importante, é super importante, porque a cada 3 segundos, uma pessoa é diagnosticada com demência no mundo, tá? E no Brasil, entre mulheres acima de 80 anos, a chance de você viver com Alzheimer é 1 para 4. Então, não é algo que não mereça atenção. Merece muito a nossa atenção, tá? Até porque é uma doença que impacta demais A pessoa e a família, o entorno, a né? sociedade. Sim. Porque se eu tenho uma pessoa com doença de Alzheimer, mesmo nos princípios, isso tem um impacto muito grande na logística das famílias. Sim. Porque essa pessoa precisa de supervisão, ela está em constante risco, né? E isso traz um desafio. Muitas vezes, até no início, o desafio de você conscientizar que essa pessoa precisa. De auxílio, Porque né? muitas vezes a família não quer contar para não gerar um processo de depressão e tudo, mas aquela pessoa já não consegue mais gerir a vida com segurança. Tem riscos relacionados àquilo. Então é um desafio, é realmente desafiador, é uma doença muito desafiadora. A gente tem uma predisposição genética, sim, você tem alguns genes que já foram mapeados, porém, você tem na doença de Alzheimer, de início tardio, que acontece após os 60 anos, a gente tem uma parcela genética, mas uma grande possibilidade de prevenção com todos esses fatores que eu falei. Então, a gente tem um componente que é ambiental, Sim. que é prevalente, tá? Mas a gente tem a doença de Alzheimer, que é genética, que normalmente inicia antes dos 60 anos e é muito comum na família. Então, assim, toda a família tem. Então, essa é uma doença mais desafiadora.
mas é mais rara também, né? Uhum. Então eu gosto de pensar que a genética, ela pode ser vencida se a gente conseguir um ambiente favorável, né? Então a gente consegue trabalhar bem ao longo da vida, né? Com prevenção. Sim, Prevenção. Por isso que é tão importante, Alessandra, que a gente olhe para a medicina como uma ciência que cuida da saúde, né? Porque essa ideia de que assim, eu vou no médico só quando eu tô doente, ela ela nos atrapalha, ela nos limita, né? A gente tem que cuidar da nossa saúde. Enquanto eu tenho saúde, há muito a ser feito. Às vezes, quando eu já tenho doença, como a doença da Alzheimer, o que a gente pode fazer não é em relação à doença, mas em como relação à você pessoa, sim, né. Então a gente cuidar daquela pessoa em todos os aspectos da vida dela, cuidar daquela família, porque infelizmente a doença não tem cura, sim, né. Então, o diagnóstico ele é muito importante, ele muda a história das pessoas, então não é essa história assim: "Ah, mas se não tem cura então eu não quero saber", não. A gente precisa saber, porque tem mudanças, eh, ambientais que a gente faz que traz melhora, né, da funcionalidade por mais tempo, que traz uma vida com mais qualidade, até porque a média de sobrevida após o diagnóstico é em torno de 12 anos, então a sim, pessoa vai viver muito tempo com sim, o diagnóstico da doença. sim. Então é muito importante o diagnóstico. É o que eu trago para a família quando eu inicio a intervenção, né, eu faço a intervenção também cognitiva com idosos de forma individual, com idosos que já são acometidos, né. E aí eu falo, aí eles perguntam: "Ah, vai voltar a ser como era antes?" Não, não tem como voltar a ser como era antes, mas a Uhum. gente vai tentar prolongar, né, ou então como é que eu falo? Diminuir esse avanço, Sim. né. E aí a gente vai trabalhando, e o quanto que isso é importante, né, no dia a dia do idoso. Pode achar que não está fazendo efeito nenhum, tá ali, às vezes a pessoa vai, nem se lembra. Nem se lembra de quem sou eu, não se lembra quem me viu na semana passada, não sabe quem eu sou, mas o quanto que cada ação é importante no dia a dia para trazer melhor conforto e funcionalidade e viver a vida de uma forma melhor, né, então é muito importante. E aí quando você traz isso, a gente precisa fazer isso desde sempre, desde cedo, né. Desde cedo. E a gente vê a diferença na Muito. prática, assim, eu tenho algumas pacientes que a evolução foi extremamente rápida, simplesmente pelo fato de não ter estímulo nenhum. Pessoas que vivem só e que vivem aí se coloca cuidadores, né, Sim, cuidadores que não têm esse o manejo, a porque tem habilidade. alguns muito bons, Sim, né, mas às vezes o cuidador não tem a percepção que ele está ali para cuidar de todos os aspectos, inclusive para fornecer estímulos, sim, né. Então, às vezes, o cuidador acha que é tirar da cama, colocar no sofá, ligar a a televisão num televisão, canal que, às vezes, a pessoa nem nem tem tá interesse, né. da medicação. Fazer a comida, dar a comida, e não é isso. A gente precisa realmente manter esse cérebro vivo, né. E para a gente manter esse cérebro vivo, há um trabalho inclusive, um trabalho de entender quem foi essa pessoa, qual é a história de vida dela, porque tudo aquilo que está muito retido, Sim, né, então a memória antiga, as memórias de hábito, né, permanecem. sim, Então, dificilmente a pessoa que nunca gostou de colorir vai se interessar por isso. Mas aquilo que ela tinha interesse ao longo da vida vai permanecer e você vai conseguir engajar ela nessas tarefas com mais, ênfase, né, então e é e importante. com interesse, eu vejo isso na prática mesmo. Eu pergunto, esse é dos meus questionamentos para Sim. os familiares, né, o que que ela estava acostumada a fazer e o que ela gostava de fazer. Então tem uma paciente minha que ela pintava, e é o que eu mais trabalho com ela é a pintura. Sim. Então quando ela tá pintando ali, ela, né, se assim, ela faz muito bem, né, e é muito interessante isso. E aí a Muito. gente traz, assim, não é só lá, não vou só lá levar, caça-palavras, palavras cruzadas, não é só isso. Você tem que trazer o ambiente da pessoa, o que ela viveu, de que forma que ela viveu, como ela se relacionou. Eu tenho paciente que foi gerente de banco.
né? Então eu trago atividades relacionadas à questão financeira, né? A dinheiro. Então isso trabalha mais, né? E isso estimula mais, e isso ajuda mais no processo. Perfeito, não são intervenções prontas, né? Não, não, não. Por isso que é tão importante a gente ter grupos Sim, de cuidadores, né, tanto familiares quanto formais, porque a ideia que um dá certo para o outro, a gente precisa buscar. É desafiador realmente, porque não sim, adianta falar assim: "Ah, vai lá, faz umas palavra cruzada", até porque não é um estímulo novo, né, então a sim, gente precisa sempre estar com estímulo novo. Então a gente precisa trazer para as pessoas que cuidam, para o dia a dia das pessoas, que essas intervenções comportamentais, elas são mais efetivas até do que os medicamentos, sim, né. Então é muito importante, eu acho que a estimulação neurocognitiva, ela é um grande aliado, né, dos familiares de pessoas que têm demência. sim, sim, sim. E quando a gente fala de demência, né, a gente está focado no Alzheimer, mas existe o Alzheimer que aparece sem tanto comprometimento da memória. Sim. Fala um pouquinho. É, a gente tem várias variantes, né, algumas variantes, e algumas não, a memória não é o que prevalece. Em Sim, geral, na doença de Alzheimer em si, a memória, ela em geral é algo central, né, então lembrar que, porque tem muito familiar que confunde isso também: "Mas ele lembra de tudo, ele lembra mais coisa que eu, lá do golpe de 64, não sei". A memória que começa a se perder é a memória episódica do dia a dia, né, assim, então a pessoa come e não sabe o que comeu, faz a mesma pergunta várias vezes, você conta uma coisa, daqui a pouco ela não sabe, ela pergunta de de novo. novo, você fala, então as coisas do dia a dia que inicialmente se perdem. Sim, Então, à medida que essas coisas do dia a dia se perdem, as coisas antigas ficam mais prevalentes. Então, aquela pessoa que fala muito do passado mesmo, uhum, fala muito do passado, e aí você fica com a impressão de que a memória está ótima, né. Então a memória, ela acaba sendo uma coisa central, mas você tem alterações também, por exemplo, de função executiva. Então aquela pessoa que sempre, por exemplo, uma mulher que cozinhava lindamente, né, gostava de cozinhar, e de repente ela não está conseguindo mas lidar com executa. aquilo, a comida tá ficando estranha, então é um sinal de alerta, né. Então um contador que de repente só começa tudo dar errado no negócio dele, sinal de alerta, né. Então as disfunções executivas também são importantes. E a gente tem uma variante, da doença de Alzheimer que se relaciona à linguagem, e ela é muito triste, porque a pessoa começa realmente a perder, ela não consegue falar, aí ela fica: "Me dá esse negócio", ela esquece que isso se chama copo, Sim, e aí ela não consegue falar. Ela sabe o que é, ela sabe para que serve, mas ela não consegue dizer copo. E ela vai ficando afásica mesmo, ela vai perdendo a fala. E essa é muito triste, é realmente uma das variantes mais difíceis. E a gente tem outros tipos de demência. sim, Eu gosto de falar muito da frontotemporal, que é uma demência que traz muito um desafio extra para a família, né. A demência frontotemporal, você tem alterações de de comportamento, comportamento. né, e alterações às vezes muito contundentes, então assim, uma queixa que às vezes os familiares trazem: "Minha mãe ficou safada", né, assim, Sim, eu não sei como fazer, ela deve fica ser. se masturbando e tudo, não sei o quê. Então, compreender que aquilo ali é a doença, não é a pessoa, e que a pessoa ainda tá ali, Sim, né. E aí a gente tem que, às vezes, resgatar esses laços, porque esses laços ficam difíceis, né, porque aquela pessoa me dá muito trabalho, eu amava aquela pessoa, mas agora essa pessoa só trabalha, né. Então a frontotemporal é uma demência que traz um desafio extra. E é uma demência que a gente precisa estar muito junto dos os cuidadores, familiares. né, tanto os cuidadores familiares quanto os cuidadores formais, porque o que faz diferença são as alterações ambientais, não é o medicamento, né. Então é uma que a gente precisa trazer essa pessoa para perto da gente, vamos modificar, vamos mudar, isso aqui é um estressor, é um gatilho, vamos tentar Mudar. modificar, né, porque realmente o que a gente faz no ambiente é que faz muita diferença.
Sim, sim, sim. É interessante você trazer, além da frontotemporal, tem a demência vascular, né, Uhum, que eu acho sim. importante você trazer também Então, para. a demência vascular, você sabia que a demência vascular existe uma prevalência muito grande no Brasil? A gente até diz que a mista, que é a vascular com a Alzheimer, as 2 juntas, ela é a mais prevalente no Brasil, na verdade. A gente tem um banco de cérebro na USP, que mostra isso, assim, é bem interessante. A demência vascular, ela tem origem, inclusive, nas doenças metabólicas, né, as doenças Sim, cardiovasculares. Então é algo que a gente é extremamente prevenível, né, então a gente pode o curso é muito parecido. A diferença é que a vascular, ela tem umas um início mais abrupto, porque você tem, às vezes, a perda ali daquela região do cérebro e você tem essa perda mais abrupta, e as pioras também são mais abruptas, né. sim, Então, mas o seu curso é muito parecido e ela se confunde muito com a doença de Alzheimer, né, assim, a gente tem muito a demência mista. E a outra que também é um grande expoente pra gente, é a demência que vem com alterações, por corpos de Levy, isso. que se confunde muito com Com Parkinson, Parkinson, porque ela tem muitas alterações motoras motoras, de né, equilíbrio. de equilíbrio. Então são as principais demências, as doenças neurodegenerativas, né. E aí você tem outros tipos de demência que são demências, potencialmente reversíveis, né, que são importantíssimas que a gente diagnostique, né, Sim, de forma precoce, por exemplo, a deficiência de vitamina B12 é uma que a gente precisa sempre olhar, porque tá muito mais prevalente essa coisa da B12 baixa, por conta da nossa alimentação, por conta do estresse, né, pessoas que não digerem bem, têm algum problema gastrointestinal, podem não metabolizar bem a B12, e aí pode ter aí alterações, neurocognitivas por conta da deficiência de vitamina B12, por exemplo. sim, é interessante você falar, eu lembrei até do meu pai aqui agora, que quando ele encontra algum amigo, o amigo fala: "Ah, tô esqueci dele". É deficiência de B12. Vai fazer o exame. Então, quanto assim, aí a gente volta ao que a gente estava conversando, a importância dos cuidados preventivos, né. Não esperar as coisas acontecerem para a gente começar a cuidar. A gente precisa se cuidar antes, né, de forma preventiva, procurar o geriatra, assim, que as Sim. pessoas acham que geriatra é só a partir dos 60 e não, né. De jeito nenhum. O geriatra ele estuda envelhecimento, né, Sim, então quanto antes a gente conseguir acesso a esse profissional, melhor. E outra coisa, a gente precisa ter um profissional que a gente consiga criar um relacionamento, né, principalmente nesse tipo de doença, sim, porque você não vai resolver a vida da família do paciente em um dia, né. Da mesma forma, quando você começa um processo e você tem a possibilidade de uma reversão, como por exemplo sim. na vitamina B12 ou no hipotireoidismo, né, você ter a organização da sua saúde por alguém que te direcione para o lado certo, né, que olhe você como um todo, Isso, que te conhece. né, que te conheça, que possa te dar os caminhos para você reverter aquilo que pode estar desafiando o seu cérebro. Então eu acredito que, de fato, o geriatra ele cumpre esse papel também hoje na nossa sociedade, né, então acho que quanto antes, eu sempre falo, né, eu acho que todo mundo deveria ter um geriatra para chamar de seu. E é necessário, já já vou marcar minha consulta. Por favor, venha. Então, assim, esse episódio foi, né, pra gente trazer mais essa questão da conscientização, né, do quanto é importante esse cuidado preventivo, e essas ações precisam ser, eu em alguns momentos que eu palestro, eu falo assim, que a gente começa a envelhecer desde o dia que a gente nasce, né, logo de que você traz que essas alterações começam a aparecer na terceira década de vida, mas se a gente olhar, né, como um todo, mais um dia vivido é menos um dia que você tem na sua vida. Então, o quanto que você precisa se cuidar, cuidar de todos esses aspectos que você traz, né, da roda da vida, da questão dos relacionamentos, da questão da espiritualidade, da questão da alimentação, da atividade física, e o quanto da nossa responsabilidade dessa geração
que está vindo aí, né? A gente fala que a expectativa de vida tem se aumentado, e de fato as pessoas estão vivendo mais, mas são pessoas que fizeram um pouco disso, né? Sim. E agora essa geração, que é uma geração que não está se cuidando, que só está aqui no celular, que não se importa com como come, quando come, de o que come, né, uma geração que também não tem cuidado da questão da saúde mental no sentido de ficar se colocando em caixinhas que não te pertencem. Então, assim, é importante, vocês estão falando sobre longevidade feminina no processo de envelhecimento, mas esse olhar desde o início, Desde o início. né. E você sabe, Ale, que alguns estudos já estão mostrando que a gente chegou, na verdade, no nosso ponto máximo de expectativa de vida. Aqui no Brasil ainda não é o caso, mas em alguns países da Europa e dos Estados Unidos a gente já chegou nesse limite. E Sim, que as próximas gerações têm uma expectativa de vida menor do que a nossa. Então, isso é um sinal de alerta de que tem algumas coisas que estão sendo feitas, que a gente avançou muito em algumas sim. áreas, mas em outras coisas a gente não tem sido tão bem-sucedido. Então, acho que é importante a gente sempre olhar para si e ver o que eu posso fazer para melhorar, né, a minha saúde como um todo, já que eu vou viver muito, eu quero viver bem, né? Então, e especialmente para as mulheres, que a gente sabe que as mulheres vivem mais que os homens, Sim. mas elas não vivem melhor que os homens. Então, a gente precisa realmente começar cada dia antes, e aí falando especificamente do funcionamento do cérebro, olhar e falar assim, onde que o meu cérebro está me desafiando, Sim. né? Como é que eu faço para melhorar isso, né? E aí eu tenho essa pergunta para você. Quando que você percebe que o seu cérebro está te desafiando? Nos momentos de tensão, né, nos momentos de mais ansiedade, eu falo que eu me paraliso. E aí o meu cérebro para de funcionar, eu fico sem reação, aí entra a questão da regulação emocional, e aí vem a respiração, tentar entender o que está acontecendo, para depois me organizar e tentar vivenciar aquilo que eu estou vivendo. É como se eu parasse um pouquinho, né, e depois conseguisse processar tudo e conseguir. Então meu cérebro me desafia nos momentos de mais tensão e ansiedade, e eu acho que isso o mundo tem vivido isso, né. Sim, sim. Eu acho que a gente tem uma dificuldade na presença, né, assim, eu Sim, acho de que se isso é o que eu sinto na minha vida, assim, quando que eu cometo erros, ou quando que eu tenho dificuldade de dar conta das informações, tá muito relacionado com a hora que eu não tô ali, sim. sabe. Então, assim, como se eu estivesse aqui gravando o podcast pensando, O que o vai que fazer que meus depois? filhos vão jantar hoje, né. Ou quando você tá comendo com alguém e você tá o tempo todo No celular. no celular. Então, assim, quando você não tá presente, né, isso é algo que a gente precisa se cuidar nesse sentido, porque a gente tá realmente vivendo uma vida que nós somos convidados a ser múltiplos, a fazer muita coisa ao mesmo tempo. E quando e aí o cérebro da gente nos surpreende quando a gente percebe que quando você tá inteiro, É diferente. aquilo que é difícil é possível, Sim. não que se torne fácil, né, assim, eu falo, do piano, porque é um grande desafio para mim. Mas quando eu tô ali na aula e eu tô com o professor, e eu faço online até, não é nem Nossa, deve ser presencial. desafiador, né? Mas eu tô ali com ele, e aí ele vai me guiando ali, e aquilo que é muito difícil se torna possível. E você vê os pequenos avanços, sabe. Então eu acho que isso é uma lição pra gente, você não precisa estar em vários lugares ao mesmo tempo. Você não precisa estar no almoço e postando ao mesmo tempo. Você pode até tirar uma foto ali que você tá feliz com aquela pessoa, mas posta depois, né. Então você não precisa estar em vários lugares ao mesmo tempo, você não precisa ser várias pessoas ao mesmo tempo, você não precisa dar conta de tudo. Você precisa organizar e saber o que você quer dar conta e quando, E o né. se você pode dar conta, que muitas vezes a gente quer dar conta de tudo e não consegue, exatamente por conta dessa bagunça e a necessidade de ter que ser, ter que fazer e ter que ir, às vezes a gente acaba bugando, né, Sim, e se desestruturando. sim. E eu acho que a grande mensagem que a gente quer passar aqui hoje
é que o cérebro é um órgão maravilhoso e que ele Sim. comanda o corpo, Sim. né? Ele é o grande maestro ali. Então a gente precisa ter uma atenção muito especial para ele, né? E quando a gente fala dos 4 cavaleiros, a gente traz aí um órgão vital central e que se você der atenção ao seu cérebro, e você conseguir organizar essas sinapses, você vai longe. Vai longe. Gente, mais uma vez, obrigada, tá, pela audiência de vocês. É muito bom estar aqui, principalmente com você, Sim. nesse episódio especial, nós duas. E assim, compartilhe, comente, mande para as pessoas, porque essa informação, ela é fundamental, né? Sim, com certeza. A gente quer agradecer também, né, Sim, aos nossos a patrocinadores. loja da Isadora, que contribuiu com os nossos looks, Vocês né. estão percebendo, né? Tá A bem gente mais. tá bem mais bonita. E Luzier Estúdio, que cuida dos nossos cabelos. Andressa, um beijo. E agradecer a você que ficou até aqui, até o final. Não esquece de curtir, compartilhar. Segue o canal da gente, porque tudo isso faz com que a gente consiga atingir mais mulheres, levar saúde mental, saúde física, saúde de relacionamentos, levar a nossa mensagem a mais mulheres. É importante falar, se você tem 40 a mais, se inscreve Sim. lá no grupo 40 a mais, né? Verdade. Busca a gente nas redes sociais Sim. também, gente, @DRA, Joana Geriatra. @alessandra.matos_. E o @mulher_idades, são os nossos IGs no Instagram. E eu tenho um grupo, né, uma comunidade, no WhatsApp que chama Revolução 40 Mais, com mulheres maravilhosas. Estamos lá compartilhando informações valiosas, científicas, mas o mais importante, a gente trazendo isso para a prática do nosso dia a dia, compartilhando os nossos desafios e fazendo com que as mulheres possam viver mais e melhor, que é esse o nosso objetivo. Sim, sim. E se você conhece ou tem contato, né, com pessoas a partir de 60 anos que precisam dessa socialização, trabalhar todas essas questões cognitivas, estamos lá, né? Me procure no Instagram, marca uma aula experimental e Isso. vai ser ótimo. Um beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.